queria abordar um aspecto bastante específico do livro. Eu fiz a revisão dele, revisão de conteúdo, um pouco da revisão de forma também. Já muito foi dito sobre o livro aqui, uma obra fantástica, fenomenal, uma análise profunda, dialética, dinâmica, encantadora sobre o processo da Segunda Guerra Mundial. É muito importante para a gente entender o mundo que existe hoje, o mundo que a gente está vivendo hoje. E eu quero me deter num aspecto específico. Existe um anexo que nós trouxemos para o livro, né? Ele não saiu em todas as edições, é uma proposta nossa, que saiu nessa edição especificamente, que é um artigo, se eu não me engano, de 88, né, João? Se eu não me engano, 89, né? Portanto, posterior ao próprio livro, né? Onde Mandel discute a seguinte questão. Ele discute origem, essência, especificidade e reprodutibilidade histórica do Terceiro Reich. Ou seja, quais são as chances do Terceiro Reich se repetir na história? Isso é um debate muito importante, porque nós estamos vendo o mundo se transformar em uma velocidade avassaladora, e eu acho que as pessoas estão vendo também a extrema-direita, o fascismo, chegar ao poder nos países europeus, já esteve no poder no Brasil, está no poder nos Estados Unidos, em El Salvador, na Argentina, e as pessoas estão se perguntando, qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa desse desenvolvimento se ele não for freado? Então o problema da reprodutibilidade histórica do Terceiro Reich é um problema que assume hoje, na nossa vida contemporânea, uma dimensão dramática, né? Nós não estamos falando aqui simplesmente da possibilidade de vitórias fascistas. Isso está acontecendo. Isso não é um debate sequer. Isso talvez até era questionável algum tempo atrás, né? Nós vivemos uma segunda metade do século XX em que não havia muitos regimes fascistas diretamente, né? Mesmo as ditaduras militares, elas que houve na América Latina, por exemplo, nos anos 60 e 70, muitas vezes eram classificadas pela própria esquerda como semifascistas, às vezes ultrabonapartistas, uma série de outros nomes. Mas, então não estamos falando simplesmente da vitória de governos fascistas, isso já está acontecendo. Nós estamos falando da possibilidade da reprodução de um Terceiro Reich mesmo, de um regime, de um governo, de um Estado nazista que reproduza, em maior ou menor escala, mas na sua essência, aquilo que fez o Terceiro Reich nos anos 40 do século XX. Então Mandel se dedica um pouco a discutir essa questão, que é uma questão, como eu disse, dramática para nós hoje em dia, né? Mandel, como bom historiador, ele não faz nenhuma afirmação categórica absoluta. Ele trata de demonstrar as tendências do processo histórico, a sua dinâmica, as suas contradições. Então, por exemplo, ele admite, é verdade, que o Terceiro Reich ele tem muitas questões especificamente alemãs, que talvez não sejam reproduzíveis nessa escala em outros países. O nazismo, o movimento nazista, especificamente nazista, ele é fruto de certas correntes de confluência de pensamento, de certas correntes do pensamento alemão, como o pan-germanismo, e uma série de outras da filosofia romântica e racionalista, etc., alemã. Então, portanto, há elementos específicos. Há um elemento do desenvolvimento específico da própria Alemanha como um país que muito tardiamente se unificou somente na década de 70 do século XIX, e que, portanto, chegou muito atrasada à divisão do botim colonial que foi feito entre França, Inglaterra, em certa medida também Estados Unidos, Holanda, etc., que já dividiam entre si o mundo colonial. A Alemanha chegou atrasado nesse processo. Portanto, se combinou dentro da Alemanha uma contradição entre um enorme dinamismo da sua indústria, da sua produção, da sua burguesia, da sua elite militar, uma contradição entre todos esses elementos com o fato de que o espaço colonial já estava ocupado e que, portanto, a redivisão desse espaço mundial teria que ser feito a quente, teria que ser feito através de uma guerra mundial. Isso era específico da Alemanha, Mandel admite, é verdade. Há um elemento específico também da Alemanha, que é o papel do indivíduo na história. O nazismo precisou de uma figura como Hitler, com o seu radicalismo, com o seu racismo, com as suas concepções antijudaicas, etc., para
dar vida a esse movimento, a essa força histórica que se gestava dentro da Alemanha naquele momento. Isso é específico da Alemanha. Isso talvez não venha se reproduzir nessa mesma exata dimensão, nas exatas proporções que houve na Alemanha. Né? Então, evidentemente, há elementos que não são reprodutíveis ou reproduzíveis em outros países. Mas Mandel alerta, o nazismo e o Terceiro Reich, portanto, não o fascismo em geral, mas o nazismo especificamente, o Terceiro Reich, não foram também, por outro lado, um trovão em céu azul, um raio em céu azul. A desumanização, o racismo exacerbado, a desumanização de povos, de populações, de nações inteiras, isso não foi uma novidade histórica. Essa dinâmica já existia. E Mandel aponta, o nazismo, ele é fruto direto do colonialismo e do imperialismo. O colonialismo e o imperialismo já haviam desumanizado povos na África, na Ásia, na América Latina, na América em geral. Isso não era uma novidade histórica. Portanto, em certa medida, o nazismo e o Terceiro Reich foram uma reprodução, foram uma continuidade, um desenvolvimento lógico, uma reprodução de um elemento que já havia acontecido na história, que era o colonialismo. Então, Mandel alerta, olha, o colonialismo, o imperialismo não foram vencidos, eles seguem existentes. Mais do que isso, o nazismo também, esse pavor que a classe dominante alemã tinha diante da classe operária alemã e diante do bolchevismo e do perigo representado pela União Soviética, não era um medo individual dos indivíduos, era um medo existencial, porque estava colocado em perigo, em xeque, um tipo específico de acumulação capitalista, representado pelo perigo socialista, pelo perigo da União Soviética, pelo perigo da Revolução Proletária na Alemanha. E o que Mandel alerta? Olha, esse perigo também, ele pode se reproduzir historicamente. Então, eu acho que nós devemos olhar para essa elaboração de Mandel, para essa reflexão que ele faz e nos perguntarmos, né? Eu acho que essa pergunta é a grande pergunta da nossa época, né? Quais são os elementos hoje que apontam para a possibilidade de uma reprodução desse tipo de regime? Quais são os elementos que apontam contra? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que afirmar com todas as letras, eu acho que isso deve ser um consenso entre nós, que um tipo de regime similar ao nazismo, similar ao Terceiro Reich, já existe hoje e é graficamente representado no massacre e no genocídio que é feito na faixa de Gaza contra o povo palestino. Isso é nazismo, isso é o Terceiro Reich na sua dimensão mais moderna. Porque não é uma irracionalidade confrontada com uma sociedade racional. O regime nazi-sionista de Israel e o extermínio da população da faixa de Gaza é a racionalização do extermínio. É um extermínio com métodos racionais, industriais, tecnológicos, inteligência artificial, drones, miras guiadas a laser. Não é uma explosão de racionalidade, é a extrema racionalidade aplicada ao extermínio de um povo. Então isso já está acontecendo. Além disso, nós temos evidentemente a vitória dos regimes fascistas, dos governos fascistas em vários países do mundo. Uma grande questão que a gente tem que discutir é se essas vitórias de governos fascistas em vários países do mundo, se ela pode se transformar na vitória de regimes fascistas. Até hoje, por enquanto, nós não tivemos a transformação desses governos fascistas em regimes fascistas. Talvez possa se discutir o caso de Bukele em El Salvador, talvez Orbán na Hungria, mas Bolsonaro não conseguiu fazer isso no Brasil. Bolsonaro ganhou a maioria da burguesia para apoiar o seu governo, para apoiar sua política econômica, para apoiar sua política racista, xenofóbica, misógina, etc. Mas ele não ganhou a maioria da burguesia para uma mudança de regime. O regime no Brasil
conseguiu sobreviver. Trump hoje luta nos Estados Unidos por uma mudança de regime, não só por uma vitória do seu governo, pela mudança do regime, por uma nova correlação de forças na corte, por um novo regime eleitoral, por um novo sistema de votações, por novos distritos. Ele quer mudar o regime político. E isso é uma luta em curso. Eu acho que... e há também o papel do indivíduo na história, também na nossa atualidade, né? A história, o nazismo contou com uma figura como Hitler, e o fascismo atual conta com figuras grotescas como Trump, como Bolsonaro, como Orbán, como Le Pen e outras figuras, e esses indivíduos podem cumprir um papel determinante na história também. Não esquece do Milei. E do Milei na Argentina, exatamente. Mas eu acho que... Mas outra grande lição que nos deixa Mandel, e com isso eu quero concluir, é que a vitória do nazismo, a vitória do fascismo, a vitória de um regime do tipo do Terceiro Reich, a vitória de regimes fascistas nos países, ela não é uma inevitabilidade histórica, é o resultado de uma luta. Houve uma luta. Houve uma luta na Alemanha, houve uma luta na França, e Mandel fala muito dessa luta quando ele fala da resistência subterrânea francesa, da resistência europeia em geral, da resistência grega, iugoslávia, da resistência chinesa, da resistência indiana. Ele dá muita ênfase a esse problema da luta. E ele demonstra no seu livro como a derrota também não foi uma inevitabilidade histórica. Não estava escrito nas estrelas nem a vitória do nazismo, nem a sua derrota posterior. Tudo isso foi o resultado de uma luta. O esforço de guerra da União Soviética, os 27 milhões de mortos entre os soviéticos, isso também foi o resultado de uma luta histórica. Então eu acho que o que nós temos que refletir é que nós nos encontramos no meio dessa luta. Essa luta não está determinada. E eu acho que é muito assustador, por um lado, evidentemente, porque nós sabemos o que essa luta pode levar, mas é também deixa também um raio de esperança quando você lê Mandel, o sentido da Segunda Guerra Mundial, e você vê como tudo é definido pela luta. E na luta conta tudo. Conta a inteligência, conta o preparo, conta a insistência, conta a paixão, conta os erros do inimigo, tudo conta na luta. Conta a estratégia, a tática, as unidades, as separações, os inimigos, os adversários, tudo isso conta. E nós estamos no meio dessa luta. Eu acho que essa é outra grande lição. Nós estamos nessa luta, mas a vitória não é uma inevitabilidade. E como falou o Valério, amanhã é um capítulo. E cada capítulo importa. Importam as manifestações, importam as eleições, importam as táticas, as estratégias, tudo isso nós estamos nesse meio. Então eu acho que o livro de Mandel é sobretudo um livro sobre esperança. Talvez não seja tanto um livro sobre otimismo, porque o otimismo tem a ver com o imediato, né? E nós sabemos, como falou o Valério, o imediato é muito ruim, a situação atual é muito ruim, mas a situação mundial, mesmo a conjuntura brasileira, nós vimos agora aí uma greve geral na França muito poderosa, que uniu os sindicatos contra a austeridade, com uma pauta de esquerda, mobilizando pessoas. Os franceses novamente deram um exemplo, né? Uma semana ou 2 semanas depois dos fascistas irem para as ruas em Londres, a classe trabalhadora francesa se mobilizou. Trump enfrenta a resistência, Milei enfrenta a resistência, no Brasil a resistência também, nós somos parte dela. Então eu acho que, sobretudo, é um livro também sobre esperança, e as suas páginas são muito inspiradoras nesse sentido também. Elas demonstram o quanto as classes têm um papel, as lideranças políticas, e o futuro o futuro está sempre em movimento, como dizia Mestre Yoda na Guerra nas Estrelas, né, na Star Wars. Esse futuro está em movimento e está sendo construído por nós, certo? É isso então, obrigado.